João, capítulo 5. Se a pastora Cristina Mel estivesse aqui, eu ia pedir para ela cantar Levanta, que é a música dela. É exatamente dele, no tanque de Betesda. Uma passagem tão conhecida, mas a palavra de Deus, ela é rica. E quanto mais a gente acha que conhece, menos a gente conhece. Porque a palavra de Deus é para a gente mergulhar, são os tesouros escondidos. E em João capítulo 5, está escrito que, passada estas coisas, havia, a partir do versículo 1, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vamos parar aqui. Então, Jesus ele entrou pela porta das ovelhas, a festa é a Páscoa, e quando ele entrou, e até hoje é a mesma coisa, quando você entra em Jerusalém pela porta das ovelhas, que é chamada também da porta de Estevão, continua a mesma coisa. Do lado direito, logo ao lado direito, você tem o tanque de Betesda. Jesus ele entrou com um objetivo. Ele queria entrar, ele não foi por acaso, estava programado. O encontro dele com aquele homem que estava lá no tanque de Betesda tinha uma multidão, mas o encontro de Jesus era com um homem. Às vezes você fala, eu passo desapercebido. Eu tenho uma notícia para te dar. Aos olhos de Deus você nunca passa desapercebido. Pode ter uma multidão, mas ele está com os olhos em você. Aqui está escrito que estava abarrotado, era uma multidão. Mas aquele homem estava no coração de Jesus. Aquele homem estava debaixo do olhar de Jesus, antes mesmo de Jesus cruzar o olhar de fato. O olhar de Jesus já estava sobre ele. Agora, o tanque de Betesda, quantas vezes você já deve ter ouvido isso, que Betesda significa casa da misericórdia? Esse deveria ser um lugar onde a misericórdia de Deus estaria atuando. Aí você pensa numa misericórdia que é só a misericórdia da cura. Não, a cura era uma pessoa e muitas precisavam de misericórdia. Eu digo que, aos olhos de Jesus, Betesda não era a casa de misericórdia. Betesda era a casa do egoísmo. Porque ali cada um entrava concentrado no seu próprio problema, desejando, olha, eu não me importo com o outro, eu só sei que é um só, eu quero ser este único. Ninguém estava dizendo, não, eu acho que aquele ali é um caso mais grave do que eu acho que aquele é mais importante. Não, ali as pessoas entravam mergulhadas no seu problema, concentradas no seu problema, elas não tinham olhar uns para os outros, elas tinham olhar na água, elas não tinham olhar para Deus, elas tinham olhar para a água que agitava. E ali eles iam entrar, eles brigavam, e entravam, um empurrava o outro. Então ali não tinha nada de casa da misericórdia, era casa do egoísmo. E você sabe que, se a gente parar para pensar, assim acontece em todos os ambientes. Na vida profissional, é assim que acontece, às vezes até aqui dentro da igreja. Você entra aqui, sobe a rampa, mergulhado no seu próprio problema. Para você, o teu problema é o maior problema. Eu digo para você que não sempre tem um problema maior do que o teu. Sempre tem alguma pessoa sofrendo, pelo menos naquele dia, aquela pessoa pode estar sofrendo mais do que você. Pode ser até que não seja um problema maior do que o teu, mas ela tem uma estrutura mais fraca do que a tua. E para ela, se ninguém ajudar, aquele pode ser o último dia dela. Então, o que o Senhor Jesus, ele mostrou, primeira coisa que ele mostra para a gente, vamos ser casa de misericórdia. O teu coração tem que ser casa de misericórdia. A igreja tem que ser casa de misericórdia. Entra olhando para a direita, olhando para a esquerda, veja se alguém está com um olhar triste, veja se alguém está com um olhar, sabe, está com cara de choro, e fala, posso te ajudar? Posso orar por você? Olha, eu me importo com você. E aí você tem medo da pessoa falar, não, cuida da tua vida. Ninguém vai falar. Olha, eu garanto para você que ninguém vai falar isso. Pessoa que está sofrendo, tudo que ela quer é que alguém diga, posso te ajudar? Você vai fazer isso? Casa de misericórdia, nós precisamos ser. Aí, quando Jesus ele entrou,
Eu quero que você só escute um salmo, que eu vou ler para você, porque você vai abrir comigo em outro salmo. Mas se você quiser abrir, você abre, mas eu vou voltar para João 5. Salmo 53. Eu sei que vão colocar aqui atrás, né? Salmo 53, versículo 2. Salmo 53, versículo 2. Eu amo Salmo, porque Salmo sai do coração de Deus para o salmista. São palavras que saem do coração de Deus. Salmo 53, versículo 2. Olha que preciosidade. Do alto, olha Deus para os filhos do homem. Quem aqui é filho de Deus? Então, do alto ele está olhando, o olhar dele está direto em você. Jesus, ele entrou com o olhar, não na água. Ele não entrou com o olhar dele, nem nas pernas do homem, que eu nem li ainda, do paralítico. Ele entrou com o olhar no coração daquele homem. Jesus, ele estava se importando com o sofrimento daquele homem. E aqui está escrito, do céu, olha Deus para os filhos do homem, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Mas quem entende o quê? Quem entende que ele saiu para te buscar hoje. Hoje é dia de um encontro com Deus. Ele olhou, ele entrou no tanque de Betesda e ele estava olhando. Vamos ver se alguém está entendendo que eles estão buscando barulho, eles estão buscando agitação, eles estão buscando uma manifestação barulhenta. Mas eu cheguei silencioso. Então ele entrou buscando se alguém estava buscando a Deus. Quando você busca a Deus, você não fica. Porque as pessoas que estavam lá no tanque de Betesda, pelo menos aquele homem, sim. Aquele homem que é o paralítico, que Jesus vai encontrar com ele, aquele homem, ele estava com o olhar nos outros, ele olhava, esse vai me empurrar, esse vai me deixar para trás. E primeiro ele estava reclamando, se achando o preterido da história. Primeiro ele estava olhando para os outros, depois ele estava com o olhar fixo na água, ele estava tudo menos olhando para Deus. E sabe quando é que você olha para Deus? Você olha para Deus quando você ora. A tua vida de oração é o que você tem de mais precioso. Por isso que o diabo quer roubar a tua vida de oração. Porque ele sabe que Deus responde à oração. Você pode falar isso comigo? Deus responde à oração. Tenha certeza disso. Deus responde. Aliás, Jesus, ele te ensina. Ele diz, olha, e não é para orar de qualquer jeito, não. É orar sem desistir. Ele te ensina isso em Lucas capítulo 18. E ele diz, não é para fazer de qualquer jeito, não. É insistir. Você bate e eu abro. Você busca e você acha. Você pede e eu te dou. É assim que funciona. E tem mais, pede no meu nome, porque eu respondo. Tudo que você pede, no nome de Jesus, eu respondo. Então ele olha do céu e ele está querendo, vamos ver se alguém entende que este é o momento do milagre. Vamos ver se alguém entende que eu continuo sendo Deus que quer atuar na tua vida. Ele não quer ser um Deus lá longe. Ele é um Deus de perto. Deus não é um Deus só de montes. Deus é um Deus quando você está lá em cima, no pico da tua felicidade. Mas Deus é um Deus de vale. Quando você está lá embaixo, arrasado, achando que ninguém está olhando para você. Mas hoje você tem que ter uma convicção. Fala para a pessoa do lado, Deus olha para mim e olha para você. Deus olha para mim e para você. Nós precisamos ter essa convicção. Ele não é homem, os homens falham, até os pais falham, mesmo que pais que são apaixonados por filhos, eles falham, mas Deus Pai não falha, Ele não falha, Ele sempre vai olhar para você. Então leia de novo, do céu, olha Deus para mim, fala para mim, Deus olha, então vamos ler junto, do céu, Deus olha para mim, porque eu sou filha, para ver se eu entendo. E para ver se eu estou buscando a Deus. Você vai buscar a Deus hoje? Você veio aqui para isso. Você não veio aqui para cumprir ponto. Para dizer, não, domingo eu tenho que estar na igreja. Não, você veio aqui para buscar Deus. Você veio aqui para se encontrar com Deus. E aqui é casa de misericórdia. Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia de Deus está aqui. E a misericórdia de Deus habita no nosso coração, em nome de Jesus. Mas voltando para João capítulo 5, Jesus entrou. E quando Jesus entrou,
As pessoas tinham uma multidão. Olha, na multidão, no versículo 3, você leu comigo que tinha enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Aqui é um agrupamento de pessoas todas com problema de doença física. Porque aquele lugar era lugar de cura física. Por isso que tanta gente com problema com cura física. Mas aqui existe um agrupamento de pessoas. Nós não temos só um tipo de problema. Nós temos muitos problemas aqui. Aqui tem problema financeiro, aqui tem problema emocional, tem problema físico também, de saúde. Tem muitos problemas. Quem não tem problema? Levanta a mão. Então, graças a Deus, você é humano, você está vivendo num mundo que Jesus disse, este mundo você tem aflição, mas tem de bom ânimo, tenha coragem, bom ânimo é coragem. Ele está falando, coragem, porque eu venci o mundo. Então, ele não te prometeu, lá na cruz do Calvário, uma vida sem problema. Ele te prometeu um Deus presente em todos os problemas, um Deus atuando em todos os problemas. Então, aqui tem um agrupamento de pessoas que tinham necessidades. E ele entrou. Ele entrou porque ele é a solução. Ele chega. Aonde nós estamos precisando, ele chega. E aqui está escrito que as pessoas estavam esperando por algo. Estavam esperando a cura. E agora sim nós vamos para a cena onde está o homem. No versículo 5, estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Que pergunta, né? Todo mundo ali queria ser curado. E Jesus vai e pergunta para ele, você quer ser curado? Só que o homem, sabe aquelas coisas meio desconexas? Parece que a gente fica meio desconexo quando a gente está vivendo um problema. Deus faz uma pergunta e a gente responde outra. Ele está falando com a gente na palavra e quando você vai orar, você fica desconexo. Você fala um monte de coisa, você não espera Deus ouvir, você não ouve a voz de Deus. Ele fez uma pergunta. Você sabia que quando você começa a orar, ele te faz uma pergunta, mas você está crendo mesmo que eu vou fazer o que você está me pedindo? E você não responde, você continua com a tua lista e depois você sai desanimado da oração, achando que a tua oração não passou do teto. E eu quero te dizer que toda oração de fé, como foi dito aqui, de fé, passa o teto. Você viu a Luciana, ela veio aqui, ela disse, eu obedeci Deus. Ela veio, você que não entendeu o que ela disse, ela estava aqui adorando aqui, como ela estava hoje. Ela podia ter ficado em casa. Não tenho força para adorar. E ela respirou fundo e ela veio aqui adorar. Ela não estava com cara de coitada. Ela estava aqui adorando. Se o Deco não falasse para a igreja, gente, olha, ela está aqui e o pai dela está lá no hospital, vamos orar? Ela não estava aqui como vítima. Ela estava aqui crendo que Deus, ela tinha uma aliança com Deus. Deus falou, vai para minha casa que eu curo o teu pai. Ela estava com uma aliança entre ela e Deus. E ela estava crendo. E Deus fez. Na quarta, acho que foi quarta? Não, domingo, quarta. É um dia que eu não estava pregando. É? Então, aí ela veio aqui com o marido, se ajoelhou, não lembro quando foi. Ainda foi antes do milagre. E ali eu vi a profunda, assim, uma fé de altíssimo nível, porque ninguém estava ajoelhado. E ela ajoelhou com o marido aqui. E aí eu cutuquei Jonas e falei assim, olha o nível de fé, onde ela está. E ela vai receber. E logo veio a notícia que não só recebeu alta, mas sem sequela, gente, sem sequela. Esse é o Deus poderoso que você serve. O milagre está em você crer no Deus que tem poder. Agora sim, lembra que eu disse do Salmo? Você vai continuar aqui em João capítulo 5, mas eu quero que você leia comigo o Salmo 62. Hoje eu estou em Salmo, hein? Estou em João 5, mas não é o último Salmo que eu vou ler hoje, não. Mas o Salmo 62, o que atraiu? Jesus conversou com aquele homem. Aquele homem estava sentado, o problema dele já tinha passado da hora, os músculos já estavam mais do que atrofiados. Ali ninguém acreditava no milagre daquele homem. O que atraiu Jesus até aquele homem, se aquele homem era um a mais no meio da multidão? Sabe o que atraiu? A esperança.
Ele tinha esperança. A esperança é a irmã gêmea da fé. E quando você tem esperança, eu digo para você, você movimenta céu e terra. Tudo que Deus quer que você tenha é esperança. E tudo que o diabo quer matar na tua vida é a esperança. Quando você perde a esperança, acabou a motivação. Quando você não tem mais esperança, você não tem mais força para fazer nada. Você não tem mais força para orar, você não tem mais força para ler a Bíblia, você não tem mais força para vir à igreja. Acabou a esperança. Mas aquele homem, ano após ano, ele continuava com a esperança. Ele ia sabendo, não importa, eu vou me arrastando, ninguém me carrega, algum jeito vai acontecer. Pode não ter sido esse ano, mas o ano que vem vai acontecer. O que atraiu o coração de Jesus até o coração desse homem, o que ele era diferente, porque ele e não outro, porque ele tinha esperança. E o Salmo 62 é um salmo que fala de esperança. E o Senhor diz aqui, somente em Deus, versículo 1, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Ele é a minha rocha, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Eu não sei como está na tua tradução, mas eu gosto da minha, como está, R.A. Aqui está falando, olha como o salmista diz, a minha alma é a sede das minhas emoções, é onde está toda a turbulência, é onde eu estou inquieto, onde eu estou nervoso, é ali. E o salmista está falando, olha, eu nem vou reclamar, eu vou esperar silencioso. E ele disse, e ele está dizendo que o problema dele é tão forte, que ele está dizendo, ele diz aqui, ó, eu vou repetir o versículo 2. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, o meu alto refúgio. E o que ele diz no final? Não serei? Só abalado, que está na tua? Na minha está, eu não serei muito abalado. O que ele está dizendo? Eu posso até ser um pouco abalado, mas eu não vou me deixar ficar muito abalado. E eu acho interessante que depois ele muda. Conforme ele vai cantando, porque salmo é cântico. Então ele teve força primeiro, ele está vivendo um problema. E quem é o salmista aqui do Salmo 62? Dá para você ver no subtítulo? Quem que você acha? É a cara de quem? É Davi, é lógico. Então quando Davi ele pegou a harpa dele e ele começou a adorar, ele estava igual aquele homem ali à beira do tanque de Betesda. Ele estava lotado de problema. Aquele homem estava lá, mas você não vai desistir, não? Talvez na casa dele dissesse para aquele homem, você não vai desistir, não? A minha alma está um pouco abalada, mas eu vou. Porque se tem que acontecer alguma coisa, é ali, é na casa de Deus, é na casa de misericórdia. E eu vou, ano após ano eu vou. E aqui, quando Davi ele pega a harpa, ele diz, Senhor, eu estou vivendo todo tipo de problema. Aqui no deserto está tudo ruim, não tem água a hora que eu preciso, a hora que eu quero beber, tem água, o Senhor me dá. Mas não tem a hora que eu quero beber, não tem a comida que eu quero comer, não tem a cama que eu quero dormir. Tem Saul que não desiste de me perseguir, mas eu tenho a tua presença, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. Eu estou um pouco abalada, hein, Senhor, mas eu não estou muito abalado. E aí ele muda. Eu avisei vocês, hein? Então, aí ele muda. E depois ele continua. Ele continua dizendo, ele continua falando do problema dele. E no versículo 5, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Ele continua dizendo, porque dele vem a minha... Porque dele vem a minha... Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Ele já mudou, ele já subiu mais um degrau. O que ele diz aqui? Ele diz, não serei jamais abalado. Ele começou cantando, dizendo, eu não vou ser muito abalado. Aí depois ele continua, a fé dele foi aumentando. O problema não foi embora. Saul continuava vivo. Ele tinha 3.000 homens procurando ele intensamente. Aí ele já mudou. O que mudou foi o nível de fé de Davi. Davi já foi falar, ele disse assim, eu não vou ser jamais... Sabe uma coisa? Eu não vou ser abalado. Eu não sei o que Deus vai fazer com Saul. Eu não sei se ele vai se perder no meio do deserto. Eu não sei se ele vai morrer de sede. Eu não sei se Deus vai colocar uma muralha entre eu e Saul. Eu só sei de uma coisa, que Saul, o problema é de Deus. Mas Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de você. O diabo não é mais forte do que Deus. E ele não vai te destruir. O problema que você está vivendo não é maior do que Deus. Deus é maior do que todo problema. Por isso você profetiza agora. Profetiza levanta a mão com toda a tua esperança e diz, Senhor,
Eu entrei um pouco abalado. Mas eu não vou ficar abalado. Em nome de Jesus. O Senhor é maior do que o meu problema. Ele é maior, Ele é maior. E esse salmo, ele continua dizendo, é claro que eu não vou ler ele inteiro, eu quero ler só mais 2 versículos. Versículo 8, confiai nele, ó povo da unidade em Cristo, ilha do governador. Confiai nele, ó povo. De vez em quando. Quando as coisas dão certo, aí você confia. Não. O que está escrito? Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o teu refúgio. Confia nele em todo o tempo. Profetiza para você, põe a mão no coração e diz: eu vou confiar em todo o tempo. Você tem que mudar. Nós temos que mudar, nós temos que crescer. Se você, quem acredita aqui que está vivendo os últimos dias? Eu acredito. Olha, se eu pudesse agora, levantava os 2 pés, as 2 mãos, tudo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Dias de intensos problemas. Não são problemas pequenos. Não são problemas que o dinheiro resolve. Aliás, dinheiro está faltando. Não é problema que a ciência resolve. Ninguém pode resolver o nível dos problemas que nós estamos enfrentando e que nós vamos enfrentar. Só um pode: o Deus em quem nós confiamos. Ele pode nos ajudar. Mas para nós vivermos este nível de agir de Deus na nossa vida, você precisa ter o que atraiu o coração de Jesus para o tanque de Betesda. Jesus podia ter passado reto. O que atraiu Jesus ao tanque de Betesda foi o coração de um homem que ainda tinha esperança, que ainda tinha fé no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Ele tinha mais fé em Deus do que na água. Ele tinha mais fé em Deus do que nas pessoas. A gente tem um olhar estranho para esse homem. Este homem é especial, porque Jesus, ele mesmo diz: olha, tinha muitas viúvas em Sarepta, mas só uma ali teve o meu milagre. Mas por quê? Porque ela era diferente. Deus falou no coração dela e ela obedeceu. Ela tinha um nível de fé diferente. O que Deus está buscando no teu coração é fé e é esperança. Se Ele encontrar, tenha certeza, Deus vai agir. E agora, para finalizar, o Salmo 62. Uma vez falou Deus. Não é a Naira que está falando. Leia comigo. Versículo 11. Uma vez falou Deus. Fala comigo. Uma vez falou Deus. 2 vezes. Não é ninguém que está falando. É Deus que está falando para você. E é isso que Davi está te ensinando. Uma vez falou Deus. 2 vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça. O poder e a graça pertencem a Deus. Hoje é dia de receber o poder de Deus. Hoje é dia de receber a graça de Deus. Hoje é dia de ter um encontro com Jesus no tanque de Betesda. A casa de Deus é a casa de misericórdia. E é aqui que você vai encontrar poder e graça de Deus. Poder e graça. Volta para João capítulo 5. Mas lembra o que eu disse? Tem mais um salmo. Em João capítulo 5, então ele tem um encontro com esse homem. Ele tenta chamar a atenção desse homem. E ele fala: você quer ser curado? A primeira coisa que veio nos lábios dele foi reclamação. Mas Jesus, ele estava olhando, não estava olhando para a boca desse homem. Jesus estava olhando para o coração. Deus não olha como a gente olha. Deus olha para o coração da gente. O que é que ele está encontrando no teu coração? Jesus até desconsiderou. Não, ele está falando, ele está reclamando que ninguém leva, que ninguém carrega, que é mais um ano que ninguém carrega. Mas isso é a boca dele, é o cansaço. Mas deixa eu ver o que tem aqui dentro do coração. Jesus encontrou fé. Deixa eu ver o que eu encontro aqui dentro do coração dele. Ah, eu estou vendo esperança. Eu sei que quando eu liberar a palavra, este homem que reclamou de pessoas, de mim ele não vai reclamar. Ele vai obedecer. Ele vai saltar. Quando eu disser levanta e anda, este homem vai dar um pulo e vai levantar. Jesus, ele vê antes. Ele sabia qual seria a resposta do coração deste homem. Então, quando está escrito, veja aqui, aí Jesus, versículo 6, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Jesus desconsiderou. Isso é bom, né? Um Deus que é bom, que sabe no momento que a gente está cansado, que a gente fala o que não devia falar. Mas ele desconsiderou. Ele considerou o que aquele homem tinha de melhor: fé e esperança. Sabe o que está escrito em Ezequiel 37? Ezequiel 37, muitas vezes eu já ensinei isso para vocês. Mas eu convido você a ler Ezequiel 37 na sua casa. Ezequiel 37 é o momento em que Deus manda o profeta para o vale dos ossos secos. Aliás, não era osso seco, era osso sequíssimo. Passou, mais do que passou do tempo. Depois de sequíssimo, ele já ia virar pó. Então, ele levou este homem, e não era só vale dos ossos sequíssimos, mas os ossos estavam todos espalhados. O Senhor levou o profeta para esse lugar. E quando o profeta viu aquele caos, o Senhor começou a mostrar que o caos não permaneceria um caos. Mas ele mostrou quando o caos entrou. O caos entrou. Está escrito que aquele exército, enquanto estava vivo, disse: pereceu em nós a esperança. Estamos totalmente exterminados. Antes deles morrerem, eles levantaram a bandeira e disseram: desistimos, se entregaram. E foi fácil o inimigo derrotar aquele exército. E eu digo que quando você para de orar, você está levantando, você está se rendendo. Nessa guerra, você não vai se render. Nessa guerra, você está do lado vitorioso. Nessa guerra, você está do lado de Jesus. Você vai, bandeira branca, não. É bandeira vermelha. É o sangue de Jesus que você levanta e diz: olha, que quem tem que recuar não sou eu avanço, eu conquisto. Quem tem que recuar, você veio contra mim por um caminho, você vai ter que bater em retirada em 7 caminhos. É essa a palavra de Deus, é isso que o Senhor escreveu em Deuteronômio 28, é o que aconteceu com o rei Ezequias e o profeta Isaías, quando eles oraram em relação a Senaqueribe. Veio por um caminho, teve que voltar por 7. A doença veio por um caminho, vai ter que voltar por 7. O problema financeiro veio por um caminho, vai ter que voltar por 7. Porque nós vamos viver o milagre que Isaac viveu. Eu tenho orado isso. Senhor, olha, o Senhor deixou tanto Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. O Senhor fez grandes milagres em tempo de grande crise, com os 3. Os 3 era tempo de grande seca. E os 3 prosperaram no meio da seca. O que é que você tem de diferente dos patriarcas? Tem alguma coisa diferente? Ah, tem. Você tem Jesus. Você tem Jesus que já morreu na cruz, já ressuscitou. Você está melhor do que os patriarcas. Então a terra é onde você pisa. Pisa aí nessa terra. E fala: onde eu pisar, o Senhor vai fazer prosperar. Porque eu tenho a unção dos patriarcas e eu tenho a unção de Jesus sobre a minha vida. Você tem. Não se deixe esmorecer por aquilo que os teus olhos físicos veem. Os olhos físicos desse homem no tanque de Betesda, se ele tivesse uma visão de raio-x, ele iria ver ossos já todo fininho, músculos atrofiados, mas a visão de Jesus era músculos restaurados, ossos fortalecidos. A visão de Jesus era totalmente diferente. Pode ser que você esteja olhando para a tua carteira vazia. A visão de Jesus é Ele te abençoando, Ele te fazendo prosperar. Isso não é para te animar. Se você não entender que nós estamos vivendo em dias de grandes problemas e vamos viver grandes milagres, então você vai perecer. Eu não vou perecer no meio do problema. Você não vai perecer. Porque eu quero que Jesus encontre aqui no meu coração fé e esperança. Eu olhei ontem aquela festa e eu falei: Senhor, é isso, o Senhor transforma o choro em festa. O Senhor é um Deus que traz, Senhor, que faz para cada lágrima derramada, Deus faz um sorriso voltar na tua vida. Tenha certeza disso. Quem quer essa restituição de Deus? Então fica de mão levantada. Oh Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua misericórdia, nós confiamos na Tua bondade. Nós sabemos, como nós lemos no Salmo 62, o Senhor é um Deus de graça e o poder pertence a Ti. Senhor, para cada lágrima derramada, existe um sorriso preparado por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero chamar à existência milagres para cada vida que está de mãos levantadas agora com fé. Ah, Senhor, olha para o coração deles. Olha, Senhor, para a mente deles. Olha como eles estão lutando contra pensamentos de desânimo. Senhor, e traz, Senhor, o Teu milagre em nome de Jesus. Amém?
Eu disse que tinha mais um salmo, mas é um versículo só no salmo. Ah, mas eu não li o milagre. João capítulo 5, eu já falei tanto do milagre, né? Em João capítulo 5, no versículo 6, no versículo 8. O que Jesus disse? Você vai ler comigo. Então, lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Fala comigo. Levanta, toma o teu leito e anda. Sabe, você que entrou aqui carregado de problema, você que entrou aqui carregado de fraqueza, eu digo que você vai sair aqui carregando e levando embora tudo aquilo que estava te enfraquecendo e te derrotando. Mas sabe o que está escrito? Levanta. E eu vou te convidar a levantar. E eu queria que você abrisse o Salmo 23. Salmo 23 Salmo 23. Aquele homem teve um encontro com o poder. O homem do tanque de Betesda, ele teve um encontro com o poder. Ele teve um encontro com a graça. Ele teve um encontro com Jesus. E você está aqui com esse encontro. Um encontro com Deus. Um encontro com a graça. Um encontro com Jesus. E no Salmo 23, se você acha que eu vou ler o Salmo 23 inteiro, não, você sabe o Salmo 23. Eu quero ler um versículo, os últimos versículos do Salmo 23. Versículo 4 em diante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe por que eu pedi para você ler? Ainda que você tenha entrado aqui como aquele homem no tanque de Betesda, caminhando pelo vale da sombra da morte, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, bondade e misericórdia te seguem. Sabe quem é a bondade? É Deus. Sabe quem é a misericórdia? É Deus. O Senhor é contigo, Ele te segue, Ele anda contigo. Ele foi até aquele homem, Ele seguiu aquele homem, Ele cercou aquele homem. Eu cheguei para te curar. Eu vim ao teu encontro. Ninguém liga para você, mas eu ligo para você. Ninguém te carrega, você não precisa ser carregado. Levanta e anda. Eu sou contigo. Não espere misericórdia de pessoas. Não lamente o que os outros não fazem nada por você. Eu faço tudo por você. Pare de olhar para a falha dos outros. Olha para a minha perfeição. Eu não falho. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Bondade e misericórdia te seguem todos os dias. Bondade e misericórdia é o Deus que te ama, que te segue. É o Deus que está aí, ó, do teu lado. Ele está do teu lado. Ele te seguiu, Ele te cercou e disse: hoje o encontro é comigo. Hoje é um tete a tete. Eu vim para falar com você. Mas eu queria destacar outra palavra que eu pedi para você ler. O meu cálice transborda. O cálice é a tua própria vida. Você já deve ter lido várias coisas, como eu já li. Eu já preguei tantas vezes sobre esse Salmo 23. Mas hoje, quando eu estava lendo, o Senhor falou: o cálice, que cálice é esse, Naira? É o teu coração. O cálice é a tua própria vida. Você só transborda daquilo que você está cheio. Presta atenção, vou repetir. Você só transborda daquilo que você está cheio. Se você está cheio de tristeza, transborda tristeza. Se você está cheio de reclamação, você transborda reclamação. Se você está cheio de raiva, você transborda a ira. Se você está cheio de egoísmo, você transborda o egoísmo. Agora,
Se você estiver cheio de Deus, você transborda Deus. Se você estiver cheio de Deus, você está cheio de alegria, cheio de paz, cheio da justiça de Deus, cheio da unção de Deus. E é isso que o Senhor quer que transborde na tua vida hoje. É Deus em você. Você não pode ter uma medida pequena de Deus. Você só transborda daquilo que você está cheio. Você não pode ter um pouquinho de Deus na tua vida. Você tem que ter muito de Deus. Então põe a mão aqui: Senhor, meu cálice está vazio. Eu falei: Senhor, quando o Senhor me mostrou, eu falei: Senhor, tem algum lugar vazio? Enche até transbordar. Eu quero muito de ti. Eu quero muito da tua alegria. Eu quero muito da tua paz. Eu quero muito da tua unção. Eu quero muito do teu poder. Eu quero muito da a tua autoridade. Eu não sei o que você quer. Se você quer Deus, levanta as duas mãos e fala: eu quero ficar cheio até transbordar. Cheio até transbordar. Ah, Senhor, enche agora os corações até transbordar de fé. Enche agora os corações até transbordar de esperança. Enche, enche, enche de ti mesmo. Enche da tua vida. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguem, e o meu cálice transborda. Vem, Senhor, manifesta agora o teu poder no meio do teu povo que está apresentando corações sem esperança, sem fé, corações que estão transbordando de fraqueza, transbordando de tristeza. Seja cheio de Deus agora, cheio até transbordar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.